Graça e paz. Uma alegria sempre estar com você aqui, estudando a Bíblia em Reflexões Bíblicas pela TV Alfa Ômega. Eu sou o pastor Darcy Zborowski Júnior, pastor titular da Igreja Batista de Vila Mariana. Nesta semana estamos olhando para por que Deus é um Deus bendito. Porque esse Deus é um Deus abençoador. O que nos faz dizer bendito seja o nosso Deus e Pai. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 68, versículo 19. Mais uma vez esse texto, o Salmo 68, 19, começa com a palavra abençoador. Abençoado seja esse Deus, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fado. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escapamos da morte. Ontem vimos que Deus é bendito porque Ele ouve a nossa oração, Ele não aparta de nós a sua graça. Hoje nós vamos ver que Deus é bendito, Ele é abençoador, porque Ele quer levar o nosso fardo, Ele quer descarregar os nossos ombros. Deus é um Deus que se mete na minha história e na sua história e quer nos aliviar das nossas pressões, das nossas aflições, das nossas dificuldades. O maior livramento que Deus deu para nós é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Saiba disso. Ele nos tirou do inferno através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso eu preciso olhar para a cruz, crer que Jesus Cristo morreu no meu lugar e eu sou então libertado do inferno, libertado da ira de Deus contra o pecado. Esse Deus fez isso por mim e por você. Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por mim, por você, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Esse Deus é um Deus amoroso e bendito. Mas não parou só nisso. A maior bênção é a bênção da salvação em Cristo Jesus, é verdade. Mas Ele então, porque nós cremos em Jesus e nos tornamos filhos dEle, Ele nos abençoa como Pai Celestial, como um Deus amoroso. E agora o texto aqui diz que Ele é bendito porque dia a dia Ele leva o nosso fardo, Ele leva o nosso peso, é a palavra. O que está pesando o seu coração hoje? Algum problema conjugal? Problemas com seus filhos? Problema no trabalho? Problema na escola, na faculdade? Problema na igreja? Problema sei lá onde? O que é o peso do seu coração hoje? De repente você está pesaroso porque você está sentindo muita tristeza, aflição, está tendo que lidar com uma depressão, com uma síndrome do pânico. Tudo isso são pesos que temos em nossas vidas. Um peso por um problema financeiro, um desemprego. Qual é o seu peso? Você sabe qual é. E é muito pesado, muitas vezes insuportavelmente pesado. Deus leva o seu peso. É isso que o texto está dizendo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Que tal no dia de hoje você orar entregando esse peso diante de Deus? Em outro lugar da Bíblia ele diz, vem orar a mim, eu sou o socorro presente. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 16, vá lá comigo na Bíblia e abre em Hebreus 4,16, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim para mim e para você: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus está dizendo, venha até o meu trono de graça, você achará socorro, eu aliviarei você do seu peso. Que tal no dia de hoje você crer nisso? Que esse Deus é um Deus abençoador, porque Ele quer levar o nosso peso, Ele quer levar a nossa carga. Bendito seja o Senhor, que dia a dia
leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Em quem você tem confiado? Em pessoas que não estão levando o seu fardo? Em circunstâncias que não levam o seu fardo? Confiamos muitas vezes em pessoas erradas. Confiamos muitas vezes em circunstâncias que não suprem para nós aquilo que necessitamos. E acabamos mais pesarosos, mais afligidos, mais tristes. Deus está dizendo: eu é que te abençoo e eu sou quem quer aliviar o seu peso. Por isso, o versículo 20 diz assim: o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi sabe bem o que é escapar da morte. Ele conta para nós vários momentos em que Deus levou o fardo dele e ele escapou da morte. Já no início da sua vida, ele relata ao rei Saul que ele foi livrado da morte, que veio por um leão e um urso, e ele foi tomado de uma força sobrenatural e venceu o leão e o urso. Depois Davi é livrado da morte por muitas outras vezes, quando ele está no meio dos filisteus, quando ele é perseguido por Saul. O Senhor sempre tem dado a Davi libertação da morte, porque o Senhor leva o peso de Davi, porque o Senhor é a salvação de Davi. Isso é o que ele fala no texto. E por isso ele diz: com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. O que está matando você hoje? Qual é o peso que está tirando de você a alegria, o prazer pela vida, pela realização, pela adoração até a Deus? Que tal você levar tudo isso a Deus lá diante do trono da graça, como lemos em Hebreus, e descansar no Senhor, porque Ele é Deus bendito, abençoador, e Ele quer levar o nosso peso. Eu me lembro de uma história que eu tenho com meu filho, que quando eu pegava ele na escola e o levava de volta ao nosso lar, quando eu queria que o Daniel fosse mais devagar, mais contido no caminho, ele pedia: pai, leva a minha mochila. Eu dizia: não vou levar a sua mochila não, porque eu queria que ele tivesse um pouco mais de peso, então fosse mais contido na sua marcha para o lar, na sua cadência para o lar. Quando eu queria que o Daniel fosse mais rápido, ou tivesse mais liberdade, pudesse até ir pulando, brincando de volta à nossa casa da escola, ele dizia assim: pai, leva a minha mochila. Eu dizia para ele: me dá aqui a sua mochila, Daniel. E ele então ficava livre, ia embora pulando, dando volta nos postes, nas calçadas, brincando de pular num pé só, porque ele estava livre do peso da mochila. Assim também é Deus conosco. Deus quer nos livrar do nosso peso. Ele quer que nós tenhamos alegria, liberdade, motivação para a vida. E para isso Ele toma a minha mochila, Ele toma a sua mochila. O que é que você tem dentro da sua mochila? Quais são os pesos que estão lá? Entrega ao Senhor. Dá ao Senhor a sua mochila. Confia nele e Ele vai cuidar de você, porque Ele é Deus libertador. Eu quero orar com você agora, com a sua família, orar por você, por todo o peso que pode estar circundando o seu coração, a sua alma, e confie que Deus, Ele toma o nosso peso. Ele é um Deus que diz: venha, descarregue. Salmo 62, versículo 8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Que tal você confiar nesse Deus que é nosso refúgio, nesse Deus que diz: venha, derrame o seu coração, traga os seus pesos até ao meu trono de graça e eu cuidarei para você. Quer fazer isso? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus libertador, como é bom sabermos pela Tua palavra
que o Senhor leva o nosso peso. Há tantas coisas em nossas vidas que trazem peso ao nosso coração e à nossa alma, que afligem o nosso espírito. Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso peso no dia de hoje, anima o nosso coração, toma o nosso fardo, Senhor, e põe alegria onde há tristeza, põe ânimo onde há desistência, e que sejamos sustentados no dia de hoje pela Tua graça maravilhosa. Querido Deus, ser o nosso refúgio no dia de hoje. O Senhor conhece os problemas desses que me acompanham na TV Alfa e Ômega, em Reflexões Bíblicas. O Senhor conhece a luta de cada um deles. Eu peço em nome de Jesus, que onde eles estiverem, o Senhor seja Deus presente. E que eles possam, Senhor, ser animados e orientados por Ti, a chegarem até o Teu trono de graça, aonde encontramos, para o tempo oportuno, para o tempo do sofrimento, para o tempo do peso, socorro, socorro no Senhor. Socorre no Senhor no dia de hoje. Eu peço que o Senhor sustente todos esses que oram comigo nesta reflexão bíblica, com a Tua graça e com o Teu amor leal. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você, juntamente comigo, no dia de hoje e daqui para frente, levemos ao Senhor os nossos pesos para vivermos vida tranquila e em paz.